Hoje eu vou falar sobre enxaqueca e sono. Dorme mal. De fato, sente mais dor? Acordou com dor de cabeça e se perguntou: será que foi porque eu dormi mal? Ou foi a dor que não deixou dormir? Se você sofre com enxaqueca, essa pergunta provavelmente te persegue. E a ciência confirmou o que muitos pacientes já sentiam realmente na prática. Quem dorme mal sofre mais com dor. Mas calma, existe uma explicação. E também tem solução. Vamos entender essa conexão que é invisível entre sono e enxaqueca? E como você pode sair desse ciclo vicioso? Primeiramente, sono e enxaqueca é uma via de mão dupla. Né? Durante muito tempo, os médicos tentaram responder o que vem primeiro: é o sono ruim ou a dor de cabeça? E hoje a gente sabe que eles estão juntos. Nesse estudo publicado pela International Headache Society, ele mostrou que não é uma coisa sem outra. As duas realmente estão ao mesmo tempo atuando. Dormir mal piora a enxaqueca. Mas a enxaqueca, por sua vez, dificulta o sono. É um ciclo fechado, onde a enxaqueca piora o sono e o sono piora a enxaqueca. E o que a ciência mostrou? Esse estudo ele foi feito com voluntários com e sem enxaqueca. E todos eles passaram por dois testes. Eles vão dormir por 2 noites de sono normal e depois 2 noites dormindo apenas 4 horas. E o que observou? Quem tem enxaqueca fica com o cérebro mais vulnerável e a dor, quando a pessoa dorme pouco, ela aparece. O sistema de dor literalmente falha em proteger o seu cérebro. Ou seja, dormir mal mexe com sensores de dor no nosso cérebro. E se você tem enxaqueca, essa sensibilidade é maior. A enxaqueca é uma doença de um cérebro hiperativo. Um cérebro mais sensível ao barulho, à luz, ao cheiro e também ao cansaço. Esse estudo mostrou que quem tem enxaqueca dorme pior, tem mais sonolência durante o dia e até as sinapses cerebrais, ou seja, as conexões entre os neurônios ficam bagunçadas quando vocês dormem. Isso explica porque que muito paciente fala: "Puxa, eu dormi muito mal, a cabeça explodiu no dia seguinte, só não consegue nem pensar direito". Isso é real, é mensurável, é fisiológico. A insônia, ela é um sintoma ou um gatilho da doença? A insônia, que muita gente acha que só é um problema separado, à parte da enxaqueca, em muitos casos ela vem como um dos primeiros sintomas da doença. Então por isso que quando tratamos a enxaqueca, temos que tratar o sono. E quando a gente trata a doença, o paciente melhora do sono. Lembra que tratar a enxaqueca não é tratar a crise de doença. E tratar o sono não é tomar remédio para dormir. Quando fazemos isso, só tratamos um sintoma, ou o sono, ou as dores. E quando um faz com que vocês às vezes fiquem dependentes de remédios para dormir, e o outro faz com que a doença piore cada vez mais. Tá? Então, tomar remédio de crise é uma armadilha. Toda vez que você toma um remédio quando a dor vem, no começo os remédios funcionam, mas depois eles vão parar de fazer efeito. E você fica cada vez pior e nenhum tratamento funciona. Esse uso frequente ele gera um efeito chamado efeito rebote, que acontece quando a gente está na cefaleia por uso excessivo de remédios. É quando o remédio ele passa a não ajudar e ele mantém a dor cada vez mais ativa. O ideal é investir em tratamentos preventivos, que atuam realmente na raiz do problema. Hoje, a ciência tem recursos que são incríveis para tratar a doença no Brasil. Tem muita gente que nem sabe que existe tratamento de fato para a doença. Né? Hoje a gente tem tratamentos para enxaqueca que são eficazes e a gente faz com que o paciente tenha cada vez menos dores de cabeça, que a gente controle mais a doença e ele volte a dormir de forma natural. No Brasil, a gente tem alguns tratamentos com remédios com anticonvulsivantes orais, como Piramato, Depakote. Tem alguns remédios que são usados para o coração também. Claro, tem tratamentos mais modernos, esse que as pessoas não conhecem. Tá? Hoje a gente tem toxina botulínica, ânsia de RP, a combinação dos dois em pacientes mais graves. Tá? O que são os anticorpos monoclonais? Que são os anti-CGRPs, eles foram desenvolvidos especificamente para tratar enxaqueca. Eles bloqueiam uma substância chamada CGRP, que é como se fosse um alarme do cérebro, falando para as pessoas terem as crises. Já a toxina botulínica, ela age nos nervinhos periféricos aqui.
acalmando a excitabilidade do próprio cérebro. É como se a gente baixasse o volume do sistema nervoso. E com o tratamento certo, o paciente não só tem menos dor, como também dorme e vive melhor. Enxaqueca não é frescura. Tem tratamento e não é remédio de crise. Enxaqueca não é um problema psicológico, uma doença neurológica complexa que precisa ser tratada como tal. E se você vive nesse ciclo de dor e insônia, sabe que você não está sozinho. E não precisa aceitar isso como normal. Cuidar do sono, cuidar da enxaqueca. E cuidar da enxaqueca é cuidar da sua vida e do seu principal órgão, que é o seu cérebro. Procura ajuda de quem conhece a doença, porque você merece noites de descanso e dias sem